Oi, gente, tudo bom? Vamos falar de Sem Saída, da Kara Hunter, que é, sem sombra de dúvida, o livro mais lento da autora. Dos outros dois, o que aconteceu com Daisy Mason e Num Porão Escuro, são sensacionais. Não que esse não seja, ele é muito bom. A hora que você entende o que aconteceu aqui, esse livro é perfeito. Só que ele demora muito pra engrenar, e ele tem um outro ponto que eu preciso deixar muito claro pra vocês. Pessoas que não conseguem parar um livro antes de terminar um capítulo, tem uma coisa pra contar pra vocês. Esse livro não tem capítulo. Esse livro é uma narrativa única. Ele é dividido, como o King faz, com esses pontinhos, tá vendo? Mas a gente não tem capítulo. Não tem capítulo. E eu me choquei, porque eu não lembro se os outros livros da autora eram desse jeito. Mas eu acredito que não, porque os outros não me chamou atenção. Ó, tanto que não tem, ó, capítulo 1, nem nada. Mas a história basicamente começa com um incêndio e uma chamada pro corpo de bombeiros e a polícia. E quando a gente chega na casa, tá tudo destruído, não tem mais nada. E 3 pessoas são retiradas lá de dentro. 2 mortas e 1 viva. E a gente vai acompanhar o desfecho disso daí. É uma família, a família Esmond, e a gente vai ter a Sam, a Samantha, que é a mãe, o Zachary, que é um menininho de 2, 3 anos de idade, e o Matty, que é um menino de 10 anos. O Matty, ele sai com vida da casa, mas ele vem a falecer alguns dias depois no hospital, e ninguém sabe aonde foi parar o Michael, que é o pai e o marido da Sam. E ninguém sabe, tipo, ele sumiu, desapareceu, ninguém viu, ninguém consegue rastrear ele. Nem todos os apelos feitos pela polícia faz com que ele apareça. Ele é, sim, sem sombra de dúvida, o principal suspeito pela idade dele, pela criação e por tudo mais. Existe um estudo, eu até acho que existe um estudo, acho que foi mencionado aqui se é um estudo ou se é realmente vozes da minha cabeça, que diz que os homens, quando chegam numa determinada idade, isso também acontece com as mulheres, eles começam a rever todas as escolhas da vida, tudo que foi feito, e muitas vezes tomam a decisão de eliminar a realidade em que eles estão para começar uma nova. E esse é o ponto que mais pega aqui, porque nada indicava para isso, né? O mais plausível, na verdade, não era nem incêndio criminoso, mas sim que a Sam tivesse provocado um incêndio. Uma vez que ela sabia que o marido não ia estar na cidade, ele ia para uma convenção em Londres, então ela poderia muito bem eliminar todos os seus problemas. Ela estava sofrendo de uma depressão pós-parto gravíssima, depois do nascimento do Zachary, que já tá levando uns 2 anos e não melhorava por nada. Ela não conseguia superar isso daí e ela começou a ter algumas alucinações e tava tudo muito pesado pro lado dela, mesmo com o Michael ajudando em tudo. Ele não era um cara lazarento, ele tava ali o tempo inteiro real, ajudando ela, apoiando ela, ajudando ela com as crianças, fazendo o possível para diminuir o fardo dela. Mas eles moravam numa casa vitoriana gigantesca, muito além das possibilidades financeiras deles, e isso provavelmente estava causando algum estresse no Michael. A gente vai acompanhar essa história entre o passado e o presente, e misturado com tudo isso a gente vai saber como tá o Adam, que é o nosso querido detetive da Kara, e ele também não tá passando por uma situação muito legal, e eu acho que é isso que acaba deixando a história um pouco lenta, porque a gente vai ter muita coisa sobre ele pessoa física, e não sobre ele detetive. Mas tudo bem, passa. Eles vão investigando e acabam encontrando 2 pessoas da família do Michael, que é o Philip, o irmão, e a mãe, que tá num asilo. Ela tá com Alzheimer, se eu não me engano, e então fica muito difícil conseguir alguma informação dela, mas eles até tiram algumas coisas. Quem ajuda mais é o Philip, que tá mais ali presente e vai contando algumas coisas, mas ele conta algumas coisas da vida do Michael que são totalmente incompatíveis com a realidade que a gente vê e com as narrações que são feitas do passado, antes do incêndio. E deixa a gente com uma pulguinha atrás da orelha. Mas ele é a única fonte de informação da família, uma vez que todos os outros já morreram. Aí é encontrado um testamento que poderia ser a justificativa para tudo o que aconteceu. O testamento é muito antigo, é da década de 70,
E tem tudo a ver com a casa e o motivo do porquê eles nunca abandonaram essa casa, não deixaram essa casa e não venderam essa casa, não fizeram absolutamente nada com essa casa. A família era uma família muito abastada, eles tinham muito dinheiro, até que eles não têm mais, né? E fica só a casa. E essa casa, ela na verdade é um elefante branco. Você não pode fazer nada, a única coisa que você pode fazer com essa casa é manter esta casa, né? Mas tudo bem, parecia que tava indo tudo bem. Ele tinha contratado uma pessoa para ajudar no jardim, e o cara era maravilhoso, e tava tudo indo muito bem. Mas a investigação vai andando, os motivos do incêndio, né, as causas do incêndio são reveladas, e ele foi sim criminoso, ele foi provocado, não foi um curto-circuito, não foi bolinha de Natal, não foi lampadinha de Natal que teve o curto, nem nada disso. Foi provocado, eles encontram um acelerador. Eles encontram, inclusive, o que provocou, né, o incêndio e encontram um corpo. Quando eles encontram esse corpo, automaticamente o Philip é chamado, porque a única forma de descobrir quem é essa pessoa é através do DNA. E o DNA entre irmãos não é 100%, a não ser que sejam gêmeos, que não era o caso. Então, chega-se à conclusão de que sim, são parentes, e como não existe mais ninguém, só poderia ser o Michael. Mistério resolvido. Michael colocou fogo e morreu, porque a hora que o calor veio, ele não conseguiu fugir e tudo mais. Mas claro que não, seria muito óbvio. A história tem mais uma reviravolta que vai fazer você ficar, meu Deus. Eu suspeitava, mas eu suspeitei errado, né? Que é o que normalmente acontece. Eles acabam descobrindo todo o paranauê que aconteceu na adolescência do Philip e do Michael, porque afinal de contas, não tem segredo que fique escondido de Adam Fowler. Ele vai investigar a fundo e vai descobrir o passado desses dois e o passado de uma pessoa que tá envolvida com eles, meio que sem ninguém saber. E, gente, vou falar pra vocês, tava esperando não. As revelações são feitas, são simplesmente sensacionais. E quando a gente descobre o que realmente aconteceu, eu juro pra vocês, é de cortar o coração. Nada justifica o que foi feito, mas é de cortar o coração. Na verdade, se a gente for analisar a fundo o testamento e as cláusulas desse testamento, tudo o que foi feito foi por conta desse testamento, foi por conta dessa herança que foi deixada, e é uma herança meio que maldita, né? E as decisões são tomadas baseado naquilo, e faz todo sentido na cabeça da pessoa. O problema é que existem consequências e existem coisas que a gente não consegue prever, e são justamente essas coisas que a gente não consegue prever que vão destruir completamente com uma família inteira. Não vai sobrar nada nem ninguém pra contar a história. É muito, muito perfeito. E eu preciso do outro livro já. Certo? Então é isso. A gente se vê no próximo.